O título da matéria, Perigo Iminente de Ser Diverso no Brasil, quando eu li o título, ele me impactou mais do que a história. A minha perspectiva e o que eu espero para a comunidade é que a gente possa ser livre de verdade e que todo mundo seja feliz sendo quem é. Então, nós, como acadêmicos de terapia ocupacional, nós temos o nosso eixo principal, as ocupações humanas, e elas estão intrinsecamente ligadas à nossa identidade, ao nosso fazer-se no mundo. E a partir disso surgiu a ideia do nosso projeto, Orgulho que Resiste, que traz justamente esse espaço onde as pessoas podem se expressar acerca de sua identidade, acerca da sua história, dos seus afetos. E o nosso objetivo é fornecer esse espaço de trocas, principalmente esses diálogos intergeracionais, de trajetórias de vida e essas trocas de experiência. Então, seria um ambiente acolhedor, um ambiente seguro, onde a gente pode trazer luz a esse tema. A nossa ideia nasceu, primeiramente, da gente realizar um projeto voltado para a comunidade LGBTQIAPN+. E aí a gente foi pensando o que a gente poderia fazer, o que a gente poderia trazer e aplicar isso relacionado com a nossa prática da terapia ocupacional. O nosso tema de hoje foi sobre identidade, memórias e afetos. Então nós realizamos a oficina com o tema que a gente traçou a linha de vida de cada participante e a partir disso eles puderam expressar sobre suas experiências e sobre sua identidade. Olha, meu processo foi até rápido, mas um período de tempo curto, mas um pouco confuso porque eu estava na igreja ainda. Então eu sentia essa culpa cristã em mim, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito livre, muito viva, descobrindo quem eu era. Porque quando eu descobri, eu me senti verdadeiramente eu. Então, por um lado, eu estava sentindo que eu estava me encontrando, me libertando, mas eu ainda estava na igreja, então eu sentia a culpa de estar fazendo algo errado. Só que eu nunca tinha visto ser LGBT como algo errado, mesmo estando dentro da igreja. Então, para mim, foi muito fácil sair de lá e conseguir viver a minha vida plena. O mais difícil foi ter que lidar com julgamentos de familiares ou de pessoas próximas. Só que quando eu tive o apoio da pessoa que mais importa para mim, que foi minha mãe, eu não me importei com mais nada. Ela disse que isso não era um problema, que não existia nenhum problema e tudo pôde ser mais livre do que já era. Então, foi muito mais leve, tudo ficou mais leve, parecia que eu estava assim, vivendo plenamente, só alegria. Enfim, foi um sufoco ter escondido por muito tempo. E depois que eu me libertei desse segredo, nossa, se abriu o arco-íris colorido. Fiquei muito assustada, De primeira fiquei muito assustada por questão de contexto familiar, de contexto do qual eu fazia parte. Então, querendo ou não, a gente sempre escuta uma piadinha, uma fala que não é para machucar, mas sempre vem alfinetando. Então, eu já tinha escutado falas, então, por conta disso, quando eu me vi nessa situação de gostar de uma menina, eu fiquei com muito medo de contar para os meus pais, com muito medo de contar para as pessoas na qual eu morava no momento. Então, foi muito medo, fiquei muito assustada, senti muito medo, muita insegurança também, e também era algo muito novo. Então, eu estava tentando entender para que eu pudesse contar para as outras pessoas o que realmente era aquilo, se era uma coisa momentânea, se não era. Isso foi uma coisa bem, bem conturbada. Orgulho é a gente aceitar quem a gente é, porque às vezes a gente fica, será que é isso mesmo? Será que não é? Então, quando a gente realmente, não, essa sou eu, e eu não posso fazer muito, além de me aceitar e ser quem eu sou com muito orgulho. Então, orgulho pra mim é resistência, orgulho pra mim é força também, orgulho pra mim é amor. Amor, porque a gente é livre para amar as pessoas. Então, o orgulho é a gente saber que a gente tem o nosso espaço, a gente tem o nosso lugar no mundo e que esse lugar é nosso. Então, a gente tem que ter orgulho desse lugar. Mas em questão familiar,
eu fui aceita, me ouviram, mas faltou a questão da aceitação afetiva. É como se tivesse se afastado, ficou diferente, ficou um pouco estranho. Então, nessa parte eu senti muito, que foi o afeto dos meus pais por terem mudado por algum tempo. Agora já consigo lidar com isso, já é uma coisa normal, a gente já consegue lidar bem com a situação, mas no início foi muito difícil, esse afastamento dos meus pais. Hoje você pode beijar quem você quiser na rua, ser livre. É claro que ainda existem casos, situações que violam os nossos direitos, mas vendo o passado, a história, tudo que aconteceu hoje deve-se ter orgulho de quem você é, porque por muito tempo as pessoas foram ensinadas a não ter, a desprezar você mesmo. Então é por isso que eu acho que devemos ter orgulho. O que eu penso é que a gente possa ser livre de verdade, porque temos a nossa liberdade, mas com muito medo ainda, com muito receio do que pode acontecer na rua, com o que pode acontecer com as pessoas preconceituosas, que o pior aconteça mesmo, porque a gente vê que tem muitos casos que o pior acontece, uma fatalidade acontece. Então, a minha perspectiva e o que eu espero para a comunidade é que a gente possa ser livre de verdade, sem ter medo de amar, sair de mão dadas na rua, beijar na rua, que é uma coisa normal, mas que é encarada como um grande tabu, que não é. Então a gente tem o nosso espaço e a gente deve sim usufruir do nosso espaço da melhor forma possível. Bom, né? Teve trocas muito importantes, tanto para quem participou quanto para quem construiu, né? E a importância para esse momento é essa partilha, né? A empatia, conhecer a vivência, a história do outro, porque a gente só conhece a história do outro ou só conhece a nossa história quando a gente compartilha com os outros, né? A gente se constrói, se conhece a partir do outro. Então, esse momento é muito importante, como teve participante que falou que ainda não tinha parado para observar a própria história de vida, né? Então, essa foi a proposta com a linha da vida, né? Linha da história de vida, trazer essa reflexão para esse momento. Então, quando a gente compartilha a nossa vivência, a gente não está só reafirmando a história, repetindo para a gente, como também está compartilhando com o outro. Assim a gente consegue aprender maior e melhor. Resumindo, a TO ela atua como uma ponte, ajudando indivíduos LGBTQIAPN+, a ocuparem seus lugares no mundo de forma autêntica, engajada e saudável, superando as barreiras impostas pela exclusão. E o projeto de extensão Orgulho que Resiste, ele carrega isso, a união entre a comunidade e a academia, a universidade, onde essa troca de conhecimento ela faz com que soluções para problemas e benefícios para a sociedade sejam propostos. E é nesse intuito que este projeto de extensão ele vem colaborar. E me identifico como homem trans há 5, 6 anos, né? Então, isso quer dizer que a maior parte da minha vida eu fui uma mulher lésbica, né? Com orgulho de ser sapatão, raiz e caminhoneiro, mas que é muito interessante que em algum momento desse percurso, né, eu digo, não, peraí, tem alguma coisa diferente, não que diferente para frente, assim, que eu descobri como algo que, muito pelo contrário, só uma questão cultural aparece e eu digo assim, é verdade, então eu não sou isso ou aquilo, e aí eu, por sorte, eu estava funcionário público, que não perco emprego, que ninguém ganha por minha vida. Meus pais, para o bem e para o mal, também já tinham falecido, então foi uma decisão pessoal. O primeiro direito que tira é o nosso. Tanto é que a gente está num governo mais progressista, mas mesmo assim, vigilante o tempo inteiro, para a gente não perder de vida. Toda semana, todo mês, todo dia, a gente tem que ser vigilante com isso.
E a minha mensagem para o futuro é que nós consigamos, em Marabá, formar uma base de pessoas, um grupo de pessoas LGBTs que consigam, juntos, transformar a sociedade local, que é tão conservadora, para que jovens lésbicas, gays, bissexuais, trans, enfim, consigam ter mais acesso à educação, à saúde, e que possamos transformar a sociedade, que essas pessoas estejam em todos os espaços, no banco, nos consultórios médicos, estejam trabalhando como médicos, como jornalistas, advogados, na política, né? Porque nós não temos aqui nenhum político assumidamente LGBT. A mensagem de todo esse futuro é que a gente consiga viver sem medo, né? Que a gente consiga produzir, né, um presente com segurança para as novas gerações, que a gente consiga se sentir seguro enquanto pessoa 40 a mais, né, nesse futuro, e que a gente não deixe de lutar, não deixe de construir políticas públicas, né, não deixe de falar por nós, construir, né, uma vida melhor para a gente. Acho que é muito isso, acho que a gente pensar em segurança, pensar nesse futuro que a gente consiga se sentir mais forte, se sentir, né, pertencente a esse espaço, não sentir o tempo todo sendo diferente, sendo rechaçado. Acho que a gente precisa construir um futuro pra gente, com a nossa cara. Eu, como mãe de uma adolescente que está descobrindo no mundo diverso, né, e nesse mundo da comunidade LGBT e também como parte dessa comunidade, eu gostaria que as pessoas tivessem um olhar de igualdade, porque é isso que nós somos, né? Apesar de diferentes, somos todos iguais e fazemos parte de um todo, né? De poder viver livremente, sem medo, sem culpa, e é isso.